Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos ver o conteúdo sobre congruências de triângulos. Então, a gente sabe que congruência na geometria significam iguais. Então, vamos ver aqui os casos de congruência. Nosso primeiro caso é LAL. L de lado, A de ângulo e L de lado. Então, nós temos aqui o primeiro caso, lado, ângulo, lado. O que vai dizer esse caso? Dois lados congruentes e ângulos formados também congruentes. Então, vamos ver os exemplos que nós temos aqui, ó. Primeiro, eu tenho o triângulo ABC. O lado AB mede 3. O ângulo A, 60 graus. E o lado AC mede 5. Do lado de cá, eu tenho o triângulo A', B' e C'. O nosso lado A', B' mede 3, o ângulo A', 60 graus e o lado AC mede 5. Então, a gente pode concluir que o lado AB é congruente com a linha B'. Então, olha só, o lado AB é 3, o lado A', B' também é 3. Então, como as medidas são iguais, esses dois lados são congruentes. O ângulo A, ele é igual ao ângulo A'. Então, meu ângulo A mede 60 graus, o meu ângulo A' é 60 graus. Então, os dois ângulos aqui são iguais. O meu lado AC, que mede 5, ele é congruente com o lado A', C', que também mede 5. Então, como as medidas são congruentes, nós temos aqui o caso de lado, ângulo, lado. Ó. Então, eu tenho a medida de um lado, a medida do ângulo e a medida do outro lado. Então, lado, ângulo e lado. A mesma coisa aqui, ó. Lado, ângulo e lado. Então, o triângulo ABC é congruente com o triângulo A', B' e C'. O segundo caso é LLL, lado, lado, lado. O que tem que acontecer nesse caso de congruência? Os três lados têm que ser congruentes. Então, eles têm que ter a mesma medida. Então, o nosso triângulo ABC, o AB vale 4, o AC vale 5 e o BC vale 6. De cá eu tenho o meu triângulo A', B' e C'. Ó, o A' com B' mede 4. B' com C' mede 6. A' com C' mede 5. Então, aqui, ó, AB, 4, A', B' 4. Então, eles são congruentes. AC mede 5, A' com C' também mede 5. Então, AC é congruente com A' e C'. O BC mede 6. B' e C' também mede 6. Então, BC é congruente com B', C'. Então, nós temos o caso aqui, ó, lado, lado, lado. Então, o triângulo ABC é congruente com o triângulo A', B' e C'. Terceiro caso de congruência. ALA, ângulo, lado e ângulo. Então, eu tenho dois ângulos congruentes e o lado entre os ângulos congruentes. Então, olha só na nossa figura aqui, o nosso primeiro triângulo. ABC. Então, eu tenho o ângulo B, a medida do lado BC e o ângulo C. Então, eu tenho um ângulo, lado e ângulo. Olha o outro triângulo. A', B' e C'. Eu tenho o ângulo B', que é 70, o lado BC, que vale 8, e o C', que é o ângulo que vale 30 graus. Então, podemos concluir que o ângulo B, que mede 70 graus, ele é igual ao ângulo B', que também mede 70 graus. O lado BC, que mede 8, ele é congruente com o lado B' e C',
que também mede 8. E o ângulo C é igual ao ângulo C'. Então, nós temos ângulo, lado e ângulo. Quarto caso, lado, ângulo e ângulo oposto. Então, lado, ângulo e ângulo oposto. Então, vamos ver aqui nos nossos triângulos. Eu tenho o triângulo ABC. Eu tenho o ângulo A que mede 70. Tenho o ângulo B que mede 30. E tenho o meu lado aqui que mede 4. Então, esse meu lado 4 aqui, ó, ele é oposto a esse ângulo aqui, ó. Então, esse lado, ele é oposto ao ângulo de 70 graus. Então, nós temos o ângulo A', o triângulo, né? A', B' e C', vai ter aqui também, ó. O meu ângulo A' mede 70, o meu ângulo B' mede 30 e o meu lado B', C' mede 4 e ele é oposto ao ângulo de 70 graus. Então, concluímos que o lado BC, que mede 4, ele é congruente com o lado B' e C', que também mede 4. O ângulo B mede 30 graus, ele é igual ao B' e C', que também mede 30 graus. O ângulo A é igual ao ângulo A', porque os dois medem 70 graus. E o ângulo de 70 graus, ele é oposto ao lado que mede 4, que é o nosso lado BC, né? Então, aqui, o ângulo A', ele é oposto ao ângulo B' e C'. E o ângulo A aqui é oposto ao lado BC. Então, lado, ângulo e ângulo oposto. Então, aqui, ó, lado, ângulo e o ângulo oposto ao 4. Então, lado, ângulo e ângulo oposto, nós concluímos que o triângulo ABC, ele é congruente com o triângulo A', B' e C'. Bom, então esses são os nossos 4 casos de congruência de triângulos. Vamos ver isso aqui agora na prática. Vamos colocar aqui num exemplo. Então, nós temos aqui, ó, no primeiro exemplo, está dizendo o seguinte: os triângulos A, B e E são semelhantes. Então, ele já afirmou que eles dois aqui são semelhantes. Identifique o caso de semelhança e determine os valores de x e y. Então, vamos analisar a nossa figura. Onde está o meu triângulo ABE? Aqui, ó. A, B e E. Então, esse triângulo de cá é o ABE. De cá, eu tenho o triângulo CED. Então, de cá. Agora, vamos ver aqui, olha só. Eles estão unidos pelo vértice E. Então, o vértice E tanto faz parte do triângulo ABE, quanto faz parte do triângulo CDE. Então, esse ponto aqui, ó, ele é comum nos dois. Então, aqui eu tenho um ângulo oposto pelo vértice. Então, esse ângulo E aqui, ele é o mesmo ângulo E aqui. Então, ele tem a mesma medida nos dois triângulos. Então, vamos identificar aqui primeiro qual o caso de semelhança. Ó. Então, aqui eu já tenho um ângulo. Eu tenho esse lado aqui que tem só um risquinho. E esse ângulo aqui de 90 graus. Então, eu tenho ângulo, lado e ângulo. Vamos ver lá do outro lado, ó. Ângulo, o meu lado aqui que também só tem um risquinho. Então, se esse lado aqui tem um risquinho e esse aqui tem um risquinho, eles têm a mesma medida. E o meu ângulo B, que é reto, o meu ângulo C também é reto. Então, qual o caso que a gente tem aqui? Ângulo, lado e ângulo. Então, nós temos aqui o ângulo E, o lado é B e o ângulo B. De cá, o ângulo E, o lado é C e o ângulo C. Então, ângulo, lado e ângulo.
Agora, vamos lá determinar o valor do x e o valor do y. A gente viu que quando os triângulos não têm medida de lados, a gente sabe que essa quantidade de risquinhos aqui, ó, significa que eles são iguais, né? Então, se eu tenho um risquinho aqui e um risquinho aqui, esses dois segmentos aqui, eles têm a mesma medida. Se aqui eu tenho dois risquinhos, aqui vale 30, significa que no triângulo de cá, onde vale dois risquinhos, também é igual. Então, essa medida aqui tem que ser igual a essa medida aqui. E aqui eu tenho 3 risquinhos, que é 3x menos y, tem que ser igual a essa medida também, que tem 3 risquinhos, que é 20. Então, a gente vai agora calcular o valor do x e do y, ó. Então, vamos começar pelo x, ó. 3x menos 1 nesse triângulo tem que ser igual a 20, que é o lado congruente com ele lá no outro triângulo, ó. 3x menos 1 é igual a 20. Então, isso aqui virou uma equação. Passando 1 para cá, se ele é menos, ele vem mais. 3x é igual a 20 mais 1. 3x é igual a 20 mais 1 é 21. O 3 está multiplicando, ele passou para cá, dividindo. Então, 21 dividido por 3, o meu x aqui, ele vale 7. Agora, vamos calcular o y. O y está aqui, ó, no meu lado, que é o lado DC, que vale 2y mais 8, que tem 2 risquinhos. Quem que tem 2 risquinhos do lado de cá? É o lado BA, que vale 30. Então, 2y mais 8 é igual a 30. 2y é igual a 30, o mais 8 veio para cá, menos 8. 2y é igual a 30 menos 8, 22. O 2 está multiplicando, veio para cá, dividindo. Então, 22 dividido por 2 dá 11. Agora, vamos ver aqui, ó. Vou só mostrar para vocês como isso aqui é verdadeiro, ó. O nosso x não é 7? 7 vezes 3, 21. 21 menos 1 não é 20? Então, se esse lado aqui mede 20, esse daqui também tem que medir 20. Agora, vamos lá para o y, ó. 2 vezes y mais 8. O y vale 11. 2 vezes 11 é 22. 22 mais 8 é 30. Então, esse lado é 30. Esse lado aqui, que é congruente com ele, também é 30. Olha um outro exemplo. Agora, eu tenho aqui dois triângulos. Esse aqui verde e esse aqui lilás. Então, vamos ver lá, olha só. Aqui tem 3 risquinhos, de cá tem 3 risquinhos. Então, significa que 3y mais 6 é congruente com 12 centímetros. Aqui eu tenho um ângulo de 2 voltas, aqui também eu tenho um ângulo de 2 voltas. Aqui eu tenho um ângulo de 90, aqui também eu tenho um ângulo de 90. Aqui é um lado que tem só um risquinho, então ele é congruente com esse lado aqui também que tem um risquinho. Esse segmento aqui, que é a base, tem 4 centímetros, então é congruente com a base do outro também, que é 5x mais 2. Então, vamos ver qual que é o caso de congruência que a gente tem aqui, ó. Lado, ângulo e lado. De cá, lado, ângulo e lado. Agora, vamos calcular o valor do x e do y, ó. Vou começar pelo x. Se a base aqui é congruente com a base de cá, então eu tenho 5x mais 2 igual a 4. Então, 5x é igual a 4 menos 2. 5x é igual a 4 menos 2, 2. O 5 veio para cá, dividindo. Então, nós temos aí 2 dividido por 5. Ou, a gente pode dizer que a gente tem 2/5. Eu deixei em forma de fração. Então, eu dividi 2 por 5, que me deu 0,4. Então, eu já tenho o valor do meu x.
Agora, vamos calcular o valor do y, ó. Aqui não são 3 risquinhos? Então, esse lado aqui tem que ser congruente com o de cá. Então, 3y mais 6 vai ser igual a 12. Então, 3y é igual a 12 menos 6. 3y é igual a 12 menos 6, 6. O 3 dividido o 6 dividido por 3, o meu y vale 2 centímetros. Vamos lá ver se isso é verdade mesmo? Olha só. O meu x vale 0,4. Então, eu tenho 5 vezes 0,4, que dá 2. 2 mais 2, 4. Então, os lados são iguais. Aqui, o y vale 2. 3 vezes 2, 6. 6 mais 6, 12. Então, aqui é 12, aqui também é 12. Mais um exemplo. Na congruência de triângulos, estudamos 4 casos, são eles: lado, 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 ângulo, lado, ângulo, lado e lado, lado e ângulo oposto. Identifique os casos de congruências nos pares de triângulos abaixo. Então, vamos ver aqui, ó. Esse meu triângulo, ele tem um ângulo de 30 graus, um lado que mede 3 centímetros e outro ângulo de 50. O triângulo que nós vamos, ver o caso de congruência também tem um ângulo de 30, um lado que mede 3 e um ângulo de 50. Então, eu tenho um ângulo, um lado e um ângulo, ó. 30, o lado de 3 centímetros e o ângulo de 50. Então, eles são congruentes pelo caso de ângulo, lado e ângulo. No exemplo B, nós temos aqui o lado que mede 3 centímetros, um ângulo de 100 graus e o lado que mede 4 centímetros. Do lado de cá, eu também tenho um lado que mede 3, um ângulo de 100 graus e um lado que mede 40 ou 4 centímetros. Então, eu tenho um ângulo entre dois lados, ó. Então, eu tenho lado, ângulo e lado. L-A-L, lado, ângulo e lado. Na letra C, nós temos 3 centímetros, 4 centímetros e 5 centímetros. Do lado de cá, nós também temos 3 centímetros, 4 centímetros e 5 centímetros. Então, aqui eu tenho o caso de lado, lado, lado. Então, não parece nenhuma medida de ângulo, ó. Então, a gente só está comparando os lados. E na letra D, nós temos aqui um ângulo de 120, outro ângulo de 30 e um lado que mede 4 centímetros. E esse lado 4 centímetros está oposto ao meu ângulo de 120 graus. O mesmo triângulo aqui do lado também tem a mesma coisa, ó. Um ângulo de 120, outro ângulo de 30 e um lado de 4 centímetros que está oposto ao ângulo de 120 graus. Então, aí eu tenho lado, ângulo e o ângulo oposto ao meu lado de 4 centímetros. Então, lado, ângulo e ângulo oposto. Então, tá aí, pessoal, a nossa explicação sobre congruência de triângulos.